Olha, não tem jeito. Qualquer país que queira ser eterno tem que cuidar da sua história, tem de cuidar dos acontecimentos, independente de que está certo ou que está errado. Isso é outra história. Você passa essa história e você começa a entender por que você se comporta desse jeito ou daquele jeito. Tem uma influência tremenda na nossa vida. Alguém fez um estudo no Brasil e descobriu que nós somos 90% miscigenados. Por que 90%? Primeiro que tem os povos originários, que também acabaram se misturando, né? Temos os europeus que para cá vieram, e isso aí misturou, deu o que deu. Somos nós aqui. A maioria somos morenos, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas é isso mesmo. Nós somos todos morenos, mulato, porque houve essa mistura generalizada. Independente de você saber que o sul do Brasil, de alguma forma, influenciada pela temperatura que tem por lá, está um monte de branquinhos por lá. Os originais e aqueles que são miscigenados. Então, só tem uma forma de a gente contar essa história. É não deixar as pessoas esquecerem daquilo que foi. E eu estou com um amigo meu aqui, o Gerson Albano, que é um expert nessa área de comunicação, que está trazendo um projeto muito legal que fala da revolução cultural e econômica que nós tivemos em uma temporada no Amazonas. Eu estou errado ou é isso mesmo, Gerson? Certíssimo. Né? Eu posso te situar isso mais ou menos nos anos 70. Né? Nós tivemos um movimento dos mais intensos aqui de cinema, teatro, música. Né? Isso se prolongou até o final da década de 70, meado de 80. É claro que isso não acabou. Existe ainda aqueles que lutam, né? O pessoal de resistência que está continuando a levar isso. Gerson, essa é uma pergunta que é bom a gente fazer até como reflexão para nós. Vamos lá. Nos anos 60 para 70, criou-se a Zona Franca. Então, eu lembro bem que no início dos anos 70, nós éramos 286 mil habitantes. No final de 70, início de 80, nós éramos 800 mil. A não difusão e o não crescimento das artes foi em função do crescimento muito grande, ou mudança de interesse, falta de apoio da comunicação. O que você acha que a gente hoje tem? Hoje nós temos tudo, tá? Tem teatro, poesia, livro, cacete, mas já não tem o mesmo público que tinha antes. Fica muito grande, é difícil, transporte é difícil, comunicação é difícil. O que tu acha, do teu ponto de vista? Eu penso, Dudu, que nós passamos um período que, enfim, a gente tem que falar, vez ou outra, né? Onde as manifestações artísticas foram cerceadas. Isso é verdade. Eu fui algumas vezes em determinados departamentos, né? Porque pertencia, naquele tempo, eu fazia comunicação, meus primeiros anos de universidade, comunicação social, e nós tínhamos como laboratório programa de rádio. E eu tinha um programa de rádio, mais alguns amigos. E toda semana, nós tínhamos que levar a esse departamento todos os textos que nós teríamos que veicular durante a semana. Aí você imagina. Isso se aplicava simultaneamente, eu participava de alguns grupos do TESC, nos anos de 69, né? Teatro do TESC. E lá também nós sofremos visitas muito severas, né? Severas, com relação ao movimento que nós fazíamos lá. Tanto que nós fizemos um espetáculo onde nos foi proibido a veiculação do texto. Você imagina? Nós fizemos 1h30 de espetáculo sem falar uma palavra, apenas o gestual, e tentando mandar ao público uma mensagem daquilo que você queria dizer. Pelo gestual, simplesmente. Bem, isso aconteceu, isso é fato, né? Isso é fato. Avaliar esse momento, a história nos dará uma resposta. Eu tenho a minha impressão de tudo isso, as minhas respostas para tudo isso, tenho, claro, mas são minhas. Um dia a gente coloca em discussão mais ampla e tal, e vamos discutir o assunto. Gerson, você me lembrou, refrescou minha cabeça. Eu trabalhava nessa época, já na TV Amazonas, naquela época nós não éramos ainda Globo, nós éramos beirando o Bandeirante,
E todo dia a gente tinha que mandar o texto para que o censor fizesse aquilo. E o pior, tinha dentro da empresa, tinha uma grande chave de energia. Se eu fizesse qualquer coisa fora daquele texto, o cara tirava do ar, acabou. Com certeza. Tirava do ar. Aconteceu um fato, e aí vamos nos localizar historicamente, né? Nós começamos a buscar palavras difíceis de serem ditas para dizer coisas que precisavam ser faladas. E a nossa sorte é que a maioria das pessoas que censuravam não eram pessoas letradas. Então, elas censuravam por aquelas palavras que ela achava que fazia mal, mas ela não entendia o texto como um todo. Então, você tem obras de arte como Construção, do Chico Buarque, que são obras que, para eles, era alguém que estava trabalhando, que, na verdade, era uma mensagem para o povo. Sim. Né? Um Gonzaguinha, que contava uma história maravilhosa. Fora muitos outros, que você, Taiguara, tem um monte aqui que a gente pode dizer. Depois surgiu um movimento que não era, na verdade, político, o objetivo era só lazer mesmo, que depois virou. A Tropicália entrou como alguma coisa paralela para tirar a cabeça dos problemas. E, lógico, quando ganhou prestígio, aí começou a pensar na sociedade como um todo. Agora, esse é um dos fatores que fez com que criasse um espaço e aquela coisa não continuasse. Mas nós continuamos produzindo artista, nós continuamos produzindo pessoal de televisão, de internet, continuamos uma quantidade grande de pessoas escrevendo, ou pessoas reescrevendo o que foi escrito, mas não encontra eco nos veículos de comunicação. Eu não vejo nenhum canal no Amazonas que fale sobre essa parte da literatura, da cultura. Não vejo ninguém. É tudo pontual. Olha, vai ter um show hoje? Faz. Mas ninguém vai para uma escola, ninguém mostra um artista. É muito difícil. Agora tu imaginas isso para teatro, né? O teatro, porque o artista tem um contato direto, ele conversa com o público, ele troca ideia, ele quer o feedback do público naquele momento. Tu imagina como isso é muito mais difícil. O músico, ele se coloca lá, ele coloca, né? Olha, eu adoro qualquer tipo de manifestação. E os músicos, já fiz um espetáculo com a Lucilene Castro, né? Eu montei o espetáculo. Grande Lucilene. Fantástica, né? Eu adoro fazer espetáculo musical, né? Mas o teatro, eu digo que a cobrança é maior, é a coisa mais incisiva, é a comunicação direta, né? O que é que você pensa, a reflexão. Isso aí é difícil, é muito difícil você fazer. Nós resolvemos fazer agora o espetáculo, né? Esse que é o texto do Sérgio Vieira Cardoso, fantástico, que é mais uma grande homenagem a uma figura histórica desta terra, o Eduardo Gonçalves Ribeiro. Nós fizemos uma estreia no Teatro Amazonas e optamos, porque o espetáculo foi feito para levar tanto em palco italiano quanto na praça pública. Vamos levar agora na Praça São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, que é entendemos que possa ser uma grande homenagem para essa figura histórica, né? E o legado que ele nos deixou aqui, em termos de urbanidade, de urbanização desta cidade. Você fez uma colocação muito interessante. Nós acabamos sendo o resultado daquilo que a gente vê e do que se faz. Então, você teve num longínquo tempo dentro da vida os gregos, mas o sistema que se implantou foi dos romanos. Montavam os teatros, faziam apresentação, e através dessa apresentação ele vendia os produtos que ele tinha, que eu digo, a sua história, a sua cultura. E você levar o palco, como diz Milton Nascimento, onde o povo está, é que é o correto, né? Sim, sim. O artista vai onde o povo está. Tem que ser, senão não faz sentido. Você levar uma reflexão da tua realidade para um teatro fechado, para uma elite, não menosprezo a elite. Eu entendo, né? Obviamente que não, meu Deus do céu. Mas aquele que nunca entrou no Teatro Amazonas. Eu fui diretor do Teatro Amazonas, perdoa, eu estou ansioso por falar. Mas fica à vontade, Gerson. Esse que é o objetivo, vamos falar, nós somos amigos, vamos falar. Eu fui diretor do Teatro Amazonas 8 anos. Né? O superintendente era o Tito Lindoso, amigão querido. Né? E nós fizemos uma vez, paramos, não foi nem uma
uma pesquisa, nada disso. Nós paramos na Praça São Sebastião e começamos a conversar com os transeuntes, as pessoas passando ali em frente. Quantas vezes você já foi ao Teatro Amazonas? E pessoas que nunca tinham entrado no Teatro Amazonas. Nunca. Achava lindo, sabe da história, sabe da importância, sabe da atração internacional que existe, mas nunca passaram da porta do Teatro Amazonas. Mais uma vez, quando eu entrevisto a pessoa, eu conto minhas histórias. Nós somos da mesma época, né? Mais ou menos. Mais ou menos não, somos da mesma época, da mesma época. Eu fui fazer um trabalho com o Pedrinho Sampaio. Sim, claro. O Pedrinho fez o lançamento dos 40 anos que ele tinha tocado pela primeira vez dentro do Teatro Amazonas. No mesmo piano. No mesmo piano. E aí é o seguinte, ele tem uns alunos que fazem um trabalho na internet, né, de grafismo, né, inclusive história em quadrinho e tal. E eu disse, olha, eu vou fazer uma entrevista contigo no local em que você tocou 40 anos. Estava acertado. Então, fui no Teatro Amazonas, pegamos o piano que ele tocou, sentou. Quando faltava 2 dias, ele me ligou e disse, Dudu, eu preciso de um favor teu. Eu dou aula para 10 garotos. Eles nunca entraram no teatro. Então, o que você fala é a verdade verdadeira. O meu Teatro Amazonas, pelo meu trabalho, é a Arena da Amazônia, Vivaldão. Eu já tenho uma estatística de apenas 10% da população entrou na Arena da Amazônia. E tem mais, só cresceu porque o Flamengo teve várias vezes aqui, o Vasco, mas pela nossa arte, não vai ninguém. Então, mas também os veículos são culpados quanto a isso. Porque os nossos veículos de comunicação, e eu repito, não existe hoje, excetuando o Encontro das Águas, que eu não sei nem por que botou esse nome, que o Encontro das Águas é o único veículo aberto que fala abertamente sobre o futebol. No teatro, então, mano, esquece que só quando tu vai fazer espetáculo. Aí te chama, vai lá, mas não tem aquela continuidade da informação. Eu pergunto a todo mundo, e é um desabafo, né? Quem é o melhor escultor do Amazonas? Ninguém sabe. E tem, lógico que claro, tem. Né? Óbvio. Que é o melhor artesão do Amazonas. Tem, mas ninguém sabe. Quem é o melhor escritor do Amazonas? Não precisa nem ser o melhor, cita um. Mas, não vamos aprofundar, né? Não vamos pedir, não vamos exagerar, mas me mostre um. Então, essa busca da memória nossa de Eduardo Gonçalves Ribeiro, ela é de muita importância para nós compreendermos o que nós somos? Fundamental. Eu acho que você precisa conhecer os bastidores daquele tempo político. É preciso conhecer, é preciso saber. Nós saímos do Império, né? Do Brasil imperial, e entrávamos no Brasil República. Isso foi um choque muito grande em todas as metrópoles, ou capitais, ou, enfim, as cidadelas deste país. Agora, tu imaginas aqui, que nós estávamos, neste exato momento, passando pelo boom da borracha. Cara, foi um horror, foi um horror. Foi uma das maiores intrigas que nós tivemos aqui. Quando o próprio Eduardo Ribeiro foi eleito, depois que passou a sua gestão como governador, ele foi eleito 2 vezes como senador e foi impedido de assumir o posto de senador, representando esta terra. É cruel, não é? Enquanto a gente conversa, a gente pode botar alguns slides aqui, por favor. Vamos lá. Gerson, então, pelo que eu vi aqui no slide, o cenário é uma coisa bastante simples. É para ser levada para a praça pública, é para ser levada no interior do estado, nos bairros periféricos, é para ser levado aí. Então tem que ser um negócio prático. São tamboretes, né? São 11 tamboretes ao todo, um pano de fundo pequeno, você monta em qualquer espaço pequeno, atinge 20 pessoas ou 200 pessoas. Aí, quantos atores estão no palco? 2 somente. No caso, é um ator e uma atriz. Existe uma equipe técnica, obviamente, por trás disso, mais 3 pessoas, mas no palco mesmo, dando o recado, é o Robsonei e a Paula Matos, né? Ela é estudante de teatro da Universidade do Amazonas,
da Universidade Estadual do Amazonas e ele professor também da universidade. Foi muito complicado você selecionar, porque todo mundo quer participar, mas foi complicado. Como é que você chegou a eles? Eu já conhecia o Robinson Ney do TESC, né? Okay. Eu fiz TESC desde o ano 69, então põe tempo, né? E eu já conheci o Robinson Ney, entrou bem depois, né? Nos anos 80, 90 e tal, mas ele é um excelente ator, né? Então, no momento que eu fiz o convite, ele falou, quero fazer contigo, né? Porque eu já tinha feito alguns trabalhos no TESC, né? E ele já tinha se oferecido para fazer um trabalho comigo, né? E o que eu agradeço muito, né? Porque é um talento fantástico, né? E eu falei, olha, um próximo trabalho eu quero trabalhar contigo. E chegou o momento, então. E ela foi mais ou menos uma espécie de audição que nós fizemos, mais duas ou três pessoas, e eu entendi que ela poderia fazer as personagens, porque há uma multiplicidade de personagens. Ela faz umas 4 personagens, né? Entre essas, uma cocote e tal. Então, pelo aspecto dela, ela poderia me dar essa resposta e esse convencimento público dessas personagens. O texto foi feito baseado em quê, o Gerson? Na vida de Eduardo Gonçalves Ribeiro, pesquisado nos textos raros, né, até escassos, do Maripiranga, do Robério Braga e mais alguns, que nos ajudaram com a bibliografia. E de lá nós tiramos, Sérgio Vieira Cardoso fez o texto. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que não sou eu, é o que eu ouço, né? Porque a minha área mesmo é esporte, né? Mas eu vou dizer uma coisa. O Eduardo Ribeiro, ele foi um negro, primeiro lugar da escola militar, e como castigo mandar ele para o Amazonas. Exatamente, Tabatinga. Para não ter um negro ali comandando naquela área. Ele veio para cá. E quando chegou aqui, com as suas obras, ele começou a desequilibrar a estrutura política existente na época. Não é em vão que o nome do hospício chama-se Eduardo Ribeiro. É porque lá foi onde ele morreu, nas circunstâncias extremamente... Ufa! E eu lendo sobre o Eduardo Ribeiro, eu observei uma coisa que é muito interessante, por isso que eu faço a colocação. Se você for lá no São João, né? Lá onde ele está, é a única, vou chamar de cripta, né? Uhum. Que está escrito assim, saudade dos amigos. Em toda outra, assim, saudade da família e amigos. Houve a preocupação na morte dele de apagar toda a história dele no nosso passado. Por isso, a dificuldade em extrair documentos do Eduardo Ribeiro. É verdade. Né? Você ter dentro da universidade, e eu não estou citando este ou aquele curso, dentro da universidade são poucas as pessoas que... Alunos, né? O professor não poderia arriscar tanto, né? Mas são poucos que têm referências maiores sobre Eduardo Ribeiro. Né? E um dos músicos que nos ajudou, né? Ele falou, poxa, eu não conhecia nada de Eduardo Ribeiro, apenas a Avenida Eduardo Ribeiro. É isso mesmo. Tem uma coisa, Gerson, que é a tua área, e mais uma vez, aproveitando o programa de hoje, estou falando bastante, porque eu tenho essa intimidade com você, eu posso falar. Então, eu estou vendo o esforço aí que o prefeito está fazendo para resgatar o centro da cidade de Manaus. Eu participo de um projeto que eu vou para a rua, conto a história da rua, quem era aquela pessoa, o que teve naquela rua, etc. e tal. Lógico, na área central de cidade de Manaus, que é do tempo áureo. Sim. E eu tenho um retorno espetacular, mas todos, sem nenhuma exceção, são todos acima de 35 anos de idade. Por quê? Porque as nossas escolas não formam a nossa história. Os nossos garotos não conhecem a nossa história. Então, o eco que você vai encontrar aqui, e a gente vai ter essa preocupação, você vai olhar, ver o teu público ali, tu vai perceber que são pessoas ou que estão ligadas à arte, ou são pessoas que viveram uma época que querem saber da história.
O fascínio do período da borracha é muito grande em nós, amazonenses, né? Muito grande. Então, isto é um apelo muito grande. Agora, os bastidores deste período, ninguém sabe, ninguém conhece. Tu vai levar o espetáculo que dia? No dia 24. Ok, dia 24. De amanhã, né? Depois de amanhã, às 5h30. Em frente. Em praça pública. Em frente, naquela lira, né? Aquela formação de lira das escadarias do teatro. Né? Lá faremos. E lá, mentalmente, vamos oferecer, desculpe o sentimentalismo, mas eu me permito fazer, vamos oferecer a Eduardo Gonçalves Ribeiro esse espetáculo. Quando o Gerson fala que é na lira, é que o teatro amazônico tem o formato de uma lira. Sim. Lira é aquele instrumento que toca, né? Sim. Que tem assim, como se fossem dois chifrinhos do lado, né? É exatamente ali na frente, né? Ali do teatro. Gerson, e se eu estiver errado, lógico, você me corrige. É a volta para a arte? Eu nunca disse adeus. Eu nunca disse adeus. Eu fiz alguma coisa. Desculpa, mas eu sou alguma coisa não. Continue. Não precisa ser tão modesto. Você é conhecido na nossa área. Vamos lá. Eu fiz o último espetáculo, foi Francisca, que falava de uma escrava. Isso há 4, 5 anos atrás. Não, depois fiz com a Lucilene Castro, mas aí foi musical. Então, assim, vez ou outra, de 3 anos, eu faço alguma coisa, né? Para não me afastar totalmente. E nesse ínterim, enquanto não faço alguma coisa, eu acompanho o que está sendo feito. Né? É mais ou menos isto. O que te levou a se afastar? Essa que é a pergunta. Amigo, tantas coisas. Seria assim difícil dizer isto, né, precisamente. Mas eu penso que hoje o artista ele está com mais dificuldade do que há um outro tempo. Eu, quando fazia teatro no TESC, o companheiro que morava mais distante morava na Constantino Neri. É isso mesmo. Hoje, esta moça que trabalha comigo mora na Nova Cidade. Aí você imagina ensaiar de noite, terminar às 10 horas e pegar a condução para a Nova Cidade. Então, muitas coisas, não é só isso, obviamente, muitas coisas. Existe uma tentativa de aproximação dos conselhos. Estão tentando. No espetáculo do Teatro Amazônico, na estreia, nós contamos com conselheiros de cultura, tanto da Prefeitura quanto do Estado. E foi excelente essa aproximação que nós tivemos com essas pessoas, né? Excelente. Né? E, ao assistir espetáculo, ao assistir a manifestação do público que estava lá, estão cada vez mais motivados a investir, né? Investir seu tempo e seu profissionalismo no segmento. Você tem, pelo caminho da para frente, se Deus quiser, muitos anos mesmo, mas essa participação de aumentar o público, eu acho que está cada vez mais complexo, embora as redes sociais são mais favoráveis hoje, né? As redes sociais, só que é um público restrito, né? Eu penso que o teatro, a manifestação teatral, ela não atinge a massa porque ela não foi educada para o teatro, né? A expressão teatral. Nós criamos uma plateia de teatro nos anos 80, mais ou menos, tinha um público bom, um excelente público. O Teatro Amazonas tinha espetáculo quase todos os dias de produção local, né? Hoje nós não temos mais, fora algumas coisas programadas assim, tipo Festival muito pontualmente. Pontualmente. Festival de ópera, Festival do Teatro, Festival da... Quer dizer, nós não temos. É culpa da diretoria? Não, não é. Eu penso que nós precisamos chegar juntos, todos, né, desarmados, e colocarmos em mesa essa discussão. Eu penso que vai ser o caminho, como nós fizemos nos anos 80, né? Como nós fizemos, colocamos músicos, colocamos o pessoal do teatro, colocamos o pessoal da ópera, enfim, fazendo uma distinção teatro-ópera, mas, enfim, assim foi, certo? Os artistas plásticos, né? Colocamos e foi excelente, né? Para você ter ideia, ao final da tarde daqueles anos, até 89, mais ou menos, eu penso, 86, 89, no final da tarde
era lindo você ver aquela escadaria de trás do Teatro Amazonas, que dá frente para o Palácio da Justiça. Aquela escadaria ficava lotada de artistas ali discutindo o que faria. Teatro, música, cinema, tudo aquilo. Todos os dias, às 5 horas, chegando, sentava ali e discutia, né? Ficava uma grande galeria de uma discussão cultural. Era lindo aquilo. Acabou, não existe mais. O artista não se encontra esporadicamente quando tem um espetáculo. A vida é assim mesmo. Gerson, obrigado pela tua presença. Imagina, acabou. Não. Olha, obrigado pela tua presença e a gente vai estar prestigiando lá o teu evento, este e os outros que você precisar. Nós estamos juntos nessa caminhada, né? Um povo que não tem identidade, é um povo que é pior do que as águas do Rio Solimões, é levado como se fosse nada lá para o outro lado do mundo, ou vai para o fundo do oceano. Com certeza. Quero ser universal, canta a tua terra. Exatamente. É isso. Né? E até porque a arte não tem verdadeiramente bandeira, mas tem identidade. Com certeza. Tem. Esse é um grande problema. Tem identidade, mas é um grande problema nosso, especialmente no esporte. Você tem hoje 3 times que têm nome nosso, né? Amazonas, Manaus, Parintins e Manauara. E só tem um jogador do Amazonas jogando lá, original do estado do Amazonas. Não que o que vieram de fora não ajudam. Claro, lógico. Agora, por que não dar oportunidade para os nossos jogadores, já que o nome é da nossa terra, né? E o nosso teatro não tem a expressão que tem o futebol, porque não tem um apoio devido. Mas todos são caboclinhos da nossa terra. Estou errado? De jeito nenhum, certíssimo. Dudu, muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com você, amigo. Tete a tete assim, foi fantástico. Obrigado, querido. Esta e outras histórias é um furacão de notícias.